Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo deste sábado vamos para um resumão de notícias. Na verdade, esse vídeo era para ter sido publicado ontem, sexta-feira, mas eu fui mais uma vítima dos apagões da Enel, né? Dizem por aí, privatiza que melhora, tô vendo, né? Uma porcaria de um serviço mal prestado, sucateado, horroroso, que ninguém fiscaliza, é um descaso absoluto com o cidadão pagador de imposto, e eu ia gravar o vídeo, o roteiro já estava pronto e fiquei sem luz por mais de 12 horas na minha residência. Então agora eu estou aqui na casa dos meus pais gravando para vocês. Nesse vídeo nós vamos falar sobre chegadas, saídas e projetar o que a gente pode esperar do Santos, tá bom? Vocês já viram aí o título do vídeo, já sabem sobre o que vamos tratar, mas eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você não perder nada que a gente publica aqui, quando tiver vídeo novo, quando começar uma live, você vai sempre receber aquela notificação para não perder nada dos nossos conteúdos. Quero pedir para você deixar o seu like, tá bom? Que é muito importante, quanto mais likes, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é legal, bacana, entrega para mais pessoas. Comente também, deixa a sua opinião aqui, ó. Eu separei 5 assuntos para a gente conversar. Se aparecer aí na tela do seu dispositivo, na parte dos comentários, Hypar Vídeo, arrasta a tela para o lado esquerdo, entrega os pontos que você tem. E um último pedido, último recado, se você quiser e puder, vire membro aqui do nosso canal, tá bom? Clique no botão Seja Membro, que está aí debaixo, do lado do inscrever-se. Veja as modalidades e se você puder contribuir, te agradeço. Estamos chegando rumo aos 7.000 inscritos, eu queria agradecer a vocês, estamos chegando nesse final de ano e ao longo desse ano de 2024 a gente quase triplicou o nosso número de inscritos no ano mais difícil da história do Santos, o Santos na Série B. Eu achei que o canal ia flopar, né, como dizem por aí, mas a gente quase triplicou o número de inscritos, isso eu devo a vocês. Então vamos juntos crescendo cada vez mais, rumo agora aos 7.000 inscritos, depois a nossa próxima marca, 10.000 inscritos, hein? Estamos crescendo cada vez mais, graças a Deus, tá bom? Já falei demais, vamos para os assuntos? Resumão de notícias com as últimas informações do Santos. Vamos começar falando sobre a rescisão de contrato do fantástico Billy Arce. Pois é, já foi publicado no BID, já foi assinada, Billy Arce não joga mais com a camisa do Santos. Uma das piores contratações da história do Santos, não por valores, né? Porque segundo consta, o Santos não pagou para tirá-lo do time que ele jogava, que agora, salvo engano, era LDU, né? Me perdoem aí se eu estiver equivocado. Foram apenas 35 minutos dentro de campo, espalhados em 3 partidas diferentes, um jogador que aparentemente chegou fora de forma, não entrou em forma, tinha dificuldade nos treinos, tem uma história muito mal explicada de um suposto desentendimento dele com o Fábio Carille, do Carille pedindo para ele jogar numa posição e ele dizendo que gostaria de jogar em outra posição. O fato é que é uma contratação assim bizarra, grotesca, que não se justifica. E só para quem não sabe, foi um jogador que não foi indicação do departamento de futebol, não passou pelo scout, foi um jogador oferecido por um empresário ao Alexandre Galo, e mesmo com um caminho facilitado, o incrível Alexandre Galo demorou quase 2 semanas para contratar esse jogador. Coisa horrível, um jogador que, por mais que nós não tenhamos visto tanto dentro de campo, sejamos sinceros, né? Ninguém fica só 35 minutos dentro de campo sendo um craque. Se ele fosse bom, ele teria jogado. Então, uma rescisão de contrato, cuja validade ia até dezembro do ano que vem. Vá com Deus, Billy Arce, não sentiremos nenhuma falta, tá bom? Quem está de saída do Santos, embora ainda não esteja oficializado, é Lucas Barbosa, o menino da Vila que estava emprestado ao Juventude, onde fez uma grande temporada. 14 gols e 5 assistências, salvo engano, um dos principais nomes do Juventude nessa primeira divisão desse ano de 2024. Juventude que fez uma ótima campanha e já chegou na última rodada do Brasileirão, salvo. Lucas Barbosa foi o grande nome do time e agora o Santos está vendendo o jogador. Existia ali uma conversa de que ele poderia ser reintegrado ao elenco do Santos, mas basicamente, fazendo a interpretação dos fatos, acho que o Santos fez isso até para valorizar o jogador. No começo dessa semana que passou agora, o Santos chegou a recusar uma oferta de 12 milhões de reais para o Lucas Barbosa. E agora o Bragantino, né, clube que comprou o Lucas Barbosa, ofereceu 2,5 milhões de euros, o que dá aproximadamente 16, 17 milhões de reais. O Santos queria cerca de 20. Então acho que fez um baita negócio, né? O Santos fica com 80% desse valor. Na verdade, desculpe. O Santos vai receber 16 milhões de reais pela parte que lhe cabe.
os 80%. Então acho que é um bom negócio do Santos. O Lucas Barbosa, eu acho que estava em alta, era uma grande oportunidade do Santos para fazer negócio, e por mais que ele pudesse eventualmente vir a ser incorporado ao elenco do Santos, se ele voltasse a ter uma fase ruim, o Santos perderia uma grande oportunidade de fazer grana. Então acho que é uma boa venda, boa sorte ao Lucas Barbosa, que vai seguir a sua carreira num time em que ele vai ter um contexto favorável para desempenhar o seu futebol, tá bom? Agora, eu quero falar para vocês de dois jogadores que deve ficar no Santos, outro que deve estar chegando, né, que deve chegar à Vila Belmiro, e para fechar o vídeo a gente vai falar de um jogador que o Santos gostaria de ter, mas não deve ter. Você já vai entender do que eu estou falando. Vou começar falando sobre Giuliano Galopo, jogador argentino que joga no São Paulo, está fora dos planos do tricolor paulista, do Zubeldia, para o ano que vem. Ele que perdeu muito espaço depois de uma grave lesão que ele sofreu nos ligamentos do joelho, e já temos duas fontes confirmando essa chegada do Galopo, na verdade três, eu vou explicar para vocês. Essa informação saiu primeiro no Diário do Peixe, depois saiu no De Olho do Peixe, e aí agora eu quero trazer para vocês uma informação que eu apurei. Olha só que coisa boa, né? Vocês sabem que esse aqui é um canal opinativo, mas de vez em quando eu ponho as minhas manguinhas de fora e tento confirmar umas informações. Eu tenho um colega que cobre o São Paulo, no Grupo Globo, no Globo Esporte, o Felipe Ruiz, um dos melhores que temos na cobertura do São Paulo. Eu mandei uma mensagem para ele e perguntei isso, que falei para ele, eu o chamo de Praz, né? Mas o nome dele é Felipe Ruiz. Falei, Praz, escuta aqui, cara, tem alguma, o que você sabe sobre o Galopo no Santos? Deve rolar? E que posição que ele joga, né? Ele é mais 8 ou mais 10? Como que ele pode se encaixar no esquema do Santos? Ele me disse que está muito bem encaminhado mesmo. O Galopo, o São Paulo esperava que receberia mais ofertas pelo Galopo, sobretudo da Argentina, de onde o Galopo veio, tá? O São Paulo contratou o Galopo do Banfield, da Argentina, mas não chegou nada, e quando surgiu o Santos na parada, o Galopo se animou, segundo o meu amigo Praz, porque ele está adaptado aqui no Brasil, a família gosta do Brasil, e que ele vê com bons olhos a manutenção aqui no nosso país. Então, essa é a primeira informação. Está muitíssimo bem encaminhado. Claro que falta pôr a tinta no papel. Agora, como desempenha o Galopo, né? Como ele pode ajudar o Santos? O Praz me disse que ele é mais 8 do que 10, tá? Mas não é um 8 segundo volante. Ele diz que o Galopo é um terceiro homem de meio de campo, que não tem tanta pegada assim para jogar de segundo volante. Ele foi mal no São Paulo quando ele foi colocado nessa função, mas ele também não é aquele cara que pifa, né, que rompe linhas para deixar os atacantes na cara do gol. Então ele pode jogar num sistema com 4 meio-campistas. O meu amigo Praz disse que ele vê um sistema em que Pituca, Schmidt e Galopo podem jogar juntos, dando a sustentação para um camisa 10. Então imagine o Santos jogando com Schmidt, Pituca, o Galopo como um terceiro homem do meio de campo, mais do centro para a parte esquerda do campo, e que é um jogador que, na opinião desse meu amigo, Felipe Ruiz, se você não conhece o trabalho dele, procure aí, faz várias reportagens para o Globo Esporte, para o Esporte Espetacular, cobre o dia a dia do São Paulo, inclusive recentemente entrevistou o Zubeldia, um papo de quase 1 hora, diz que é um jogador que tem uma boa finalização, e também por isso a melhor fase do Galopo com a camisa do São Paulo foi quando o Rogério Ceni o escalou como uma espécie de segundo atacante. Ele estava sempre ali fazendo seus golzinhos, mostrando um senso de posicionamento. É um jogador que viria ao Santos com empréstimo, com opção de compra. Então, eu acho que é uma boa, né? Pensando aí nessa formatação de terceiro homem do meio de campo, o Santos não tem muito esse jogador, né? O Pituca é um segundo volante, que não tem tanta chegada na área assim. O Santos não tem meias, essa que é a verdade. Então, vamos ver como é que o Santos eventualmente está pensando em escalar o Galopo. Se for de 10, não sei se ele vai ser melhor aproveitado. Se for puder compor um tripé de meio de campo, eventualmente jogando por trás do meia, acho que é uma boa, tá bom? Então essa informação aí, um bônus para vocês. Final de ano chegando, eu trago aqui uma informação que eu consegui apurar com um dos repórteres mais competentes que a gente tem hoje, dessa nova geração de jornalistas, tá bom? Falamos de quem deve chegar, agora vamos falar de quem deve ficar. De quem eu estou falando? Soteldo, o baixinho venezuelano, que estava emprestado ao Grêmio, e o Grêmio tinha opção de compra do Soteldo por cerca de 5 milhões de dólares. Tentou parcelar, tentou diminuir o valor, tentou envolver jogadores na negociação, o Santos bateu o pé e falou, ou é 5 milhões ou é nada. O Grêmio não pagou e o Soteldo volta ao Santos. Existia uma dúvida por conta de todo o contexto. Primeiro, a torcida jovem soltou uma carta
dizendo ali jogadores que eles não gostariam de ver com a camisa do Santos. E o Soteldo estava nessa lista ao lado do Lucas Lima. Esse é o primeiro fator. Existia essa dúvida, será que o Marcelo Teixeira iria ceder à pressão da principal organizada do Santos? E o segundo contexto é o histórico do Soteldo, né? De indisciplina, ele é meio bad boy mesmo, é aquele tipo de jogador que precisa estar sempre sendo mimado, tratado a pão de ló, etc e tal. O Lucas Mussetti, no UOL, informa que o Soteldo vai ficar porque o Santos acha que o nosso grande Marcelo Fernandes, o popular presuntinho, o fofão para outros, é o cara ali que sempre controlou o Soteldo dentro do Santos. Vamos lembrar que depois daquele afastamento do Soteldo, na época do Paulo Turra, quando o Marcelo Fernandes assume o comando do time, ele dá um protagonismo para o Soteldo que por pouco o Santos não escapou da Série B. Então o Marcelo Fernandes tem uma boa relação com o Soteldo e a reportagem do UOL diz que o Santos aposta nessa boa relação do presunto com o Soteldo para deixar o baixinho na linha para que ele não pise na bola. E um terceiro fator é uma avaliação do Santos com a qual eu concordo que se o Santos se desfizesse do Soteldo e fosse buscar uma reposição, o Santos gastaria mais, né? O Santos poderia gastar aí muito mais do que 5 milhões de dólares. Então, já que o Soteldo pertence ao Santos, tem contrato até 2027, por que não utilizar o jogador que já pertence ao Santos? Então, acho que agora a torcida vai ter que dar uma nova chance para o Soteldo. Eu sou a favor da manutenção dele, sei que ele pisou na bola sim, eu mesmo tenho uma relação de amor e ódio com o Soteldo, mas acho que no mano a mano, no X1, no drible, ele é imprevisível, é um bom jogador, e comparado com o que o Santos tem no elenco, você prefere o Soteldo ou o Guilherme? Para mim não tem nem comparação. Aliás, assunto bônus, Fábio Carille, que fechou com o Vasco, pediu a contratação do Guilherme. Olha, se o Vasco chegar em cerca de 15 milhões de reais, mais ou menos os 2 milhões e meio de dólares que o Bragantino está pagando para levar o Lucas Barbosa, se precisar, eu levo o Guilherme no aeroporto, viu? Não vou cobrar nada para o Santos, acho que é um jogador que o Santos também tem uma ótima oportunidade de fazer grana. Suas 2 melhores temporadas na carreira foram na Série B, com o Sport em 2019 e com o Santos agora. Não acho o Guilherme melhor que o Soteldo, não acho que o Guilherme tenha a condição de ser titular do Santos, então vamos fazer negócio aí com o Vasco, pode passar o Guilherme para frente. E para fechar este vídeo, vamos falar sobre David Washington, porque os nossos amigos do Diário do Peixe trouxeram a informação de que David Washington é um sonho de consumo do Marcelo Teixeira, que gostaria de trazer o jogador. Quem é o empresário do David Washington? Uma chance para vocês acertarem. Acertou quem disse Juliano Bertolucci. Sempre ele, né? É um empresário que tem os principais jogadores, agencia os principais jogadores brasileiros, tem uma grande entrada no mercado europeu e o David Washington foi para o Chelsea. Mas lá o menino da Vila mal joga, né? Ele tem 5 jogos pela segunda divisão da Premier League, né? A Premier League 2. Pelo time sub-21 do Chelsea, veja só se o David Washington é o tipo de jogador que você deixa escanteado no sub-21. São 10 gols e 1 assistência em 18 jogos, então números muito bons, mas ele não joga no time principal do Chelsea. Lembrando que no meio do ano, deste ano que passou, o David quase veio para o Flamengo e agora ele também interessa ao Palmeiras, né? A tia Leila que está abrindo a carteira aí para reforçar o time do Palmeiras. Sinceramente, eu acho que se o David Washington viesse, seria uma das maiores contratações do Santos e eu acho até que o Santos tem a obrigação de sondar a situação dele. Agora, André, você acha que ele vem? Não. Acho que não vem. A própria reportagem do Diário do Peixe diz que não está na prioridade dele voltar para o Brasil agora, mas se ele voltar, gente, sejamos sinceros, é muito mais atrativo para ele jogar num time que vai disputar o Super Mundial de Clubes. É só ver o nível da contratação que os times que vão jogar o Super Mundial estão fazendo. Palmeiras está acertando com o Paulinho do Atlético Mineiro, o Fluminense está acertando aí com o Hércules do Fortaleza, baita volante, o próprio Palmeiras trouxe o tal do Facundo Torres, estão dizendo que o Roberto Firmino vai jogar no Flamengo, então o Super Mundial de Clubes é um atrativo que o Santos não tem neste momento, né? Vai jogar o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Paulista. Para trazer o David Washington, só se pesasse muito o fator coração, mas não é só de coração que vive o jogador de futebol, não é verdade? Então eu acho assim, seria uma excelente contratação para ser o titular incontestável do Santos, mas eu não me iludo com esse tipo de possibilidade, porque eu acho que o Santos está muito atrás dos seus concorrentes. E para fechar mesmo, um último assunto, expectativa, quem será o treinador do Santos? Hoje é dia 21 de dezembro, né? Então chegamos a inacreditáveis 33 dias sem técnico. Quem vai assumir o Santos, né? É difícil, gente. É difícil, o Santos só toma não no mercado e até agora não acertou com nenhum treinador. Mas a gente segue aqui na esperança de que em breve saberemos
quem será o próximo comandante do Santos. Tá bom, meus amigos? Então, um resumão aqui para vocês com as últimas informações do nosso gigante Santos Futebol Clube, que ainda não tem sequer um planejamento consolidado para o ano que vem. Gostou desse vídeo? Eu quero que você deixe o seu like e a sua opinião. Comente sobre todos os assuntos aqui embaixo. Se inscreva se estiver chegando aqui pela primeira vez, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo. Se aparecer aí na tela do seu dispositivo, hype o vídeo e se quiser e puder, vire membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês. Você fortalece bastante aqui o nosso trabalho. A gente volta a qualquer momento, com qualquer novidade, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.